Olá a todos! Nós estamos estudando o livro Renovando Atitudes, ditado pelo Espírito Hamed. Estamos no estudo do último capítulo, cujo título é A Busca do Melhor. E como em todo capítulo, ao longo de todo esse livro, o Espírito Hamed, ele faz a citação de trechos do Evangelho segundo o Espiritismo e ao longo do capítulo ele vai abrindo as explicações, as reflexões sobre esses trechos. No caso deste capítulo, Na Busca do Melhor, os trechos do Evangelho foram extraídos do capítulo 25. Eu vou ler para vocês, nós já estudamos uma parte, fizemos uma parte na parte 1, agora vamos fazer uma outra parte desse capítulo. Então eu vou voltar na citação evangélica para que a gente não perca o foco daquilo que estamos querendo. Então diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 1. Pedi, e se vos dará. Buscai, e achareis. Batei à porta, e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Essas são as palavras de Jesus. E no item 2 do mesmo capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer: mas Deus lhe deu, a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. Deu a quem? Ao homem, né? O desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar a sua posição. Essas são as citações evangélicas. Então, só relembrando aquilo que já discutimos na parte 1, nos primeiros parágrafos desse capítulo, que nós, seja em qual gradação evolutiva estivermos, nós sempre vamos buscar o melhor. Que ninguém vai, por livre e espontânea vontade, buscar aquilo que o infelicita. Muitas vezes nós nos deparamos com situações que vão nos trazer infelicidade por plena falta de maturidade, por inexperiência. Então nós erramos, muitas vezes escolhemos um caminho errado, mas as consequências desse caminho vão ser experiências várias que nos deixarão mais maduros, para que nas próximas decisões possamos fazer escolhas melhores. Então é assim que nós precisamos de muito auto-amor para que a gente possa entender que estamos fazendo aquilo que melhor conseguimos fazer no momento. Então vamos continuar com a leitura de Hamed. Eu vou repetir o último parágrafo que nós lemos na semana passada e daí continuar. Então, no último parágrafo que vimos, Hamed dizia assim: fundamentalmente somos agora o que de melhor poderíamos ser, já que estamos fazendo conforme nossas possibilidades de interpretação, junto aos outros e perante a vida, porque sempre optamos de acordo com a nossa gradação evolutiva. Então é isso, cada um de nós é diferente do outro, está em algum patamar que não é igual ao do outro, então, portanto, nós temos que nos pautar pela nossa consciência, por aquilo que já conseguimos fazer e que está registrado em nós mesmos, para assim irmos nos guiando no caminho da vida, e não pela classificação que outrem façam de nós. Então, continuando com o Hamed, perguntamo-nos, porém, quanto aos indivíduos que matam, que mentem, caluniam e fingem. Porventura, um ladrão que assalta alguém não saberá o certo ou o justo? Desconhece o que ele está fazendo? Então, olha só, saindo do campo do eu, agora Hamed está nos convidando, né? Acho que essa seria a palavra exata, está nos convidando a refletir. Se eu consigo aceitar que eu estou fazendo o melhor de mim, será que eu consigo entender que o outro também está fazendo o melhor dele? Olha só que interessante essa mudança de ponto de vista.
Como é que eu analiso o outro? Será que eu faço o papel de julgador? Ou seja, eu quero ser considerado, eu quero ser compreendido naquilo que eu faço e que se eu fiz errado eu sou imaturo, ótimo, que a gente entenda assim para que a gente não caia nas malhas da culpa que nos paralisam. Mas e o que eu faço com o outro? Será que diante de uma situação que eu não concorde com a atitude do outro, como eu penso isso? Eu também entendo que ele é um ser em formação que está tentando fazer o seu melhor e o melhor que ele pode fazer naquele momento é aquilo? Ou será que eu pego o martelo do juiz e começo a julgar? Essa é a proposta, é isso que Hamed está nos chamando aqui. Então, eu vou repetir para vocês entenderem bem o que Hamed está propondo, né? Para depois a gente abrir o que ele vai discutir. Então, a gente tem que se perguntar: e aqueles indivíduos que fazem coisas terríveis, que matam, que mentem, caluniam, fingem, são corruptos, ladrões, violentos? Então, porventura, um ladrão que assalta alguém, às vezes um homem de bem, um homem justo, ele não sabe julgar entre o certo e o errado? Então, se isso ele julga e não é correto, por que ele faz? Ele desconhece então o que ele está fazendo? Isso é uma pergunta plausível, né? Então, com essa pergunta em mente, vamos ler o que o Hamed está querendo nos dizer. E aí depois eu abro um pouquinho para vocês. Aí ele vai nos dar uma informação interessante. Ele está dizendo assim, né? Então, não pergunta se ele desconhece o que ele está fazendo. Então, ele vai tentar abrir o que é saber. Então, instrução é conhecer com o intelecto e, portanto, não é a mesma coisa que saber com todo o seu ser. Isto é, só integraremos o saber de alguma coisa quando ela se encontra completamente contida em nós próprios. Então, nós podemos dizer que aprendemos e assimilamos totalmente. Então, veja, quando nós aprendemos totalmente, não é porque nós ouvimos falar, não é porque alguém disse para nós, não é porque eu li em algum lugar. Isso é só uma informação, vamos dizer assim. Agora, quando é que eu aprendo? É igual na escola, né? Se bastasse o aluno ir na aula e ouvir tudo que o professor tem a dizer para ele saber, vocês concordam que isso estaria muito fácil, né? Mas não é assim na escola. O aluno vai na escola, ele ouve o professor, ele faz atividades que o professor propõe para que ele possa treinar, mobilizar aquela informação, e a partir do momento que ele mobiliza aquela informação, ele constrói o conhecimento, impregnando de si mesmo, de acordo com o seu entendimento, tanto que cada aluno devolve aquilo que é capaz de devolver. Não devolve todos iguais, não é tudo que o professor fala que pode ser assimilado, né, por um ou por outro. E no final, como é que se testa se o aluno de fato aprendeu? Através de alguma avaliação. Então, algum dispositivo de avaliação. Assim também é na nossa vida. Então, só aprender, ou porque a lei, a moral da sociedade diz, no caso do exemplo aqui, né? No caso do ladrão que está sendo colocado para nós, né? Um ladrão que assalta, ele não sabe que isso está errado? Então, vamos refletir. O que ele sabe? Ele sabe que é contra a justiça dos homens. Isso ele sabe, porque ele sabe que se ele for pego, ele vai ser preso. Ele sabe, talvez, que seja contra a moral e os bons costumes daquela sociedade. Mas, então, saber com o intelecto. Mas será que ele vivenciou e integrou no ser dele que tirar do outro vai ter consequências ruins para ele? Talvez não. Talvez esse ladrão, nós estamos usando esse caso, né? Esse ladrão que tira de alguém, será que no fundo ele não pensa que ele deveria ter maiores oportunidades e por conta de uma sociedade injusta, de uma economia cruel, ele não teve as mesmas condições de outro e aí
no fundo, ele acha justo que ele possa pegar o que é do outro, porque talvez ele ache que aquilo é do direito dele. Eu não estou aqui justificando o ladrão, mas eu estou dizendo que existem, junto com o Hamed, né, que existem motivos que possam levar esse sujeito a agir dessa forma, que neste momento, para nós já sabemos e não, que é errado e não faríamos. Mas será que ele, com todo o ser dele, julga que aquilo é errado? Talvez não. E por que nós precisamos pensar assim? Porque nós precisamos pensar a partir do ponto de vista do outro. Então eu não estou nas pegadas dele, eu não vivi o que ele viveu, eu não passo pelo que ele passa, seja nesta vida ou em outras vidas. Aí eu tenho um exemplo para vocês antes da gente começar antes da gente continuar a leitura. Tem um livro muito interessante, ele chama A Cabana. Inclusive, recentemente foi feito um filme dele. Então, se vocês tiverem oportunidade ou de ler o livro ou de assistir o filme, eu recomendo, se vocês tiverem tempo agora nessa quarentena, né? Porque é um livro que faz a gente refletir muito em relação a essa questão do julgamento. Então, tem lá, tem toda a história, que não cabe a mim aqui falar. Espero que vocês fiquem curiosos e possam buscar. Mas, enfim, vai contar, o personagem principal é o Mackenzie. Então, o Mac, ele tem 5 filhos. E num passeio no campo, uma das filhas dele, a filha menor, pequena ainda, uma menininha, ela é sequestrada. E aí eles encontram o corpo dela, então ela é morta, com sinais de violência sexual. Então o Mac, ele entra numa depressão, ele não consegue aceitar aquilo e ele julga que Deus foi injusto, que ele não podia permitir que aquilo acontecesse com a filha dele, se eu não me engano se chamava Missy. E aí ele passa por esse processo de julgamento e de não conformação e vai se afundando cada vez mais naquela situação complicada. Até que ele recebe um convite para ir numa cabana que é no campo e tudo mais, ele acaba aceitando, e lá ele vai ter uma experiência que vai mudar o destino dele e a forma como ele analisa. Aí o filme não é só isso, mas assim, o que eu quero enfatizar aqui é uma das cenas, foi uma das cenas que me fez muito refletir, é uma cena muito impactante, em que ele se vê de frente para uma juíza. É um encontro místico, tá? Então ele está no fundo de uma caverna e ele encontra uma personalidade lá que dentro da concepção dele do momento seria alguém que o julgaria. Então, na conversa, ele acaba dizendo que sim, que ele julgava Deus como culpado porque Deus não deveria ter permitido que aquilo acontecesse com a filha dele. E que ele achava que Deus estava punindo ele, o Mac, pelos erros que ele fez. Ele sim merecia, mas Deus não poderia, né, dentro do pensamento dele, Deus não poderia agir punindo a filha, fazendo alguma coisa com a filha ou permitindo que fosse feito para puni-lo. Enfim. E aí o que é proposto para ele? Porque essa ideia que ele tinha era uma ideia errônea que ele fazia desse Deus, mas ele não conseguia pensar de outra forma. Então, é proposto o seguinte para ele, né? Então, perguntas para ele se ele seria um bom juiz. Ele achou que ele tinha ido ali para ser julgado. Daí ele descobre que ele vai ali para julgar. Então, ele, Mac, vai julgar. Então, ele senta na cadeira do juiz e pergunta-se para ele, né? Ela pergunta para ele se os homens que abusam de criancinhas e matam criancinhas são culpados. Ele diz que sim, com veemência.
Daí ela diz assim: então o pai desse homem que o transformou no monstro, porque ele foi abusado também desde muito cedo, então o pai dele também é culpado? Ele diz que sim. E aí ela vai voltando e fala assim: então Deus é culpado por ter criado eles. E Deus também é culpado por ter criado a Missy, que era a filha, para passar por isso, não é? Aí ele diz que sim, então Deus era culpado. Então ela fala assim para ele, né? Então se você consegue julgar tão bem assim os sentimentos de Deus, se colocando na posição de Deus, você seria capaz então de julgar a humanidade. Ele tinha 5 filhos, então ela faz a seguinte questão para ele. Então agora você vai escolher 3 dos seus filhos para serem salvos e viverem eternamente no céu, felizes. 2 deles, os outros 2, vão ser condenados ao inferno eterno. Daí ele diz: não, eu não posso fazer isso. Mas você deve fazer. Enfim, nesse não posso, deve, eles passam um tempo conversando. E quando ele percebe que não vai ter jeito, e ela começa a colocar para ele: que tal esse? Esse fez isso e isso para você. Aí, enfim, vocês têm que assistir para ver em detalhes. Mas ela começa a persuadir para que ele escolha. No fim, depois de muito pressionado, ele diz que não, que ele não ia fazer isso. Que se alguém, e se ele não podia ele ficar no inferno para salvar os 5 filhos, porque ele não podia escolher 3 e deixar 2. Daí a juíza, né, diz para ele assim: muito bem, Mac, é isso, esse é papai, né, falando de Deus, esse é papai. Ele não vai deixar nenhum de seus filhos, ele não vai escolher nenhum de seus filhos para condenar eternamente ao inferno. Então, se a Missy é filha dele, o homem que por força da vida, das situações, que errou sim, também é filho dele. E aí, né, pensando nisso, bom, acho que eu não vou contar mais. Eu gostaria que vocês assistissem mesmo. Então, pensando nisso, agora vamos lá. Então, quando Hamed está dizendo que nós temos que aprender com o nosso ser completo e não só com o intelecto, é isso. Existem situações em vidas passadas ou nessas vidas que vão nos forjando. E muitas vezes essas situações nos levam a cometer coisas que buscamos sim o melhor, mas nós acabamos fazendo aquilo que não vai ser melhor para nós no futuro. Mas nós só vamos descobrir isso com a vivência. Então, por que, às vezes, nós nos devemos julgar igual o Mac, né? Porque nosso julgamento é torto, nós não estamos com a verdade, ninguém está. Então, como eu posso me colocar em juiz do outro? Então, se eu quero ser compreendido nas minhas especificidades, eu também preciso entender que o outro é um aprendiz da vida, um ser em formação, que faz escolhas erradas e que, como consequência das suas escolhas, vai sofrer algumas situações. Mas isso não compete a mim, e sim da relação dele com Deus, com a natureza, com o universo. Porque se eu começo a julgar o outro por aquilo que ele faz ou deixa de fazer, em algum momento eu posso fazer aquilo que ele está fazendo e vou começar a me justificar. Ah, mas eu fiz isso por causa disso, por causa disso. A gente sempre tem justificativa para o que a gente faz. Mas por quê? Porque nós nos conhecemos, mas nós não conhecemos a vida do outro. Então, com a mesma medida que nós medimos o outro, um dia nós vamos ser medidos. E a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: quem de nós pode dizer que nunca fez nada de mal? Se não nessa vida, na outra. Então, quando eu julgo o ladrão, quando eu julgo o corrupto, quando eu julgo aquele que mente, que engana, que mata, a pergunta que eu faço a vocês é:
Será que nós temos certeza que nunca, jamais fizemos aquilo? Quem de nós pode falar que não? Não é verdade? Se Jesus, que já estava puro de todos esses erros, que já tinha depurado tudo isso, ele não julgou. Então, o espírito mais puro que passou pela terra não julgou. Então, por que nós, que somos seres imperfeitos, devemos julgar, não é mesmo? Então, continuando assim, analisando apenas o que sentimos em profundidade ou experimentamos vivenciando, é que é considerado o nosso melhor. Então, não é aquilo que a gente fala, não é aquilo que a gente leu, não é aquilo que falaram para nós, é aquilo que eu vivencio, é a prática, não é a teoria. Então, na prática, nós vamos fazer o que nós damos conta de fazer, e o outro também. Seja ele quem for esse outro, ele está fazendo o melhor que ele pode. Sempre nós somos a melhor versão de nós mesmos. Então, se hoje nós olhamos para nós, olhamos para o outro e vemos coisas erradas, lembre-se que essa já é uma versão melhorada de nós, porque nós vamos evoluindo, a cada encarnação nós vamos avançando um pouquinho. Então, olha, ele continua, né? Então, se analisarmos isso em profundidade, o que vivemos, isso é que é considerado o nosso melhor. Não o que lemos, não o que escutamos, não o que os outros nos ensinam, ou mesmo o que tentam nos mostrar. Estar na cabeça não é o mesmo que estar na alma inteira. Então, não basta saber, eu preciso sentir. Ter um insight de que aquilo é que é o melhor para mim. Então, continuando, né? Aparentemente, nós podemos julgar um ato como negativo, mas quando nós atingimos o âmago da criatura e observamos como ela foi educada, quais os valores que ela recebeu na infância, o meio social em que ela cresceu, aí nós entenderemos o que a motivou a agir daquela forma e por que daquele comportamento, daquele padrão comportamental. Então, nós só conseguimos entender o outro se nós estivermos nos passos dele, senão nós não conseguimos, seja o que for que ele tenha feito. Então, obviamente, que o nosso melhor de hoje sofrerá amanhã profundas alterações, lógico. Nós vamos melhorando, nos aprimorando. Então, hoje, se eu olhasse para trás, então, eu hoje e eu há 20 anos atrás, será que eu sou igualzinha? Não. Eu passei por experiências que me amadureceram. Hoje eu sou uma versão muito melhor do que eu fui há 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, talvez se alguém me fale uma coisa, eu já ia responder na hora, enfim, com orgulho ferido. Hoje, eu já espero para responder amanhã. Então, nós já somos melhores hoje do que nós fomos, né, ontem. E amanhã nós vamos ser melhores do que nós estamos sendo hoje, porque nós vamos aprendendo. Aliás, a própria evolução é um processo que nos incita sempre ao melhor. Então, quando nós falamos que a evolução é um processo pedagógico divino, inteligente, é isso. Nós vamos avançando, evoluindo e vamos nos tornando melhores. Por mais que eu ainda enxergue defeitos em mim, já é o melhor. Então, pois o propósito do universo é nos fazer progredir cada vez mais para nos aproximar da sabedoria plena. Aí aqui eu lembrei de duas coisas que eu quero falar para vocês. Uma é uma frase que me marcou muito de Joana de Ângeles no livro Jesus e a Atualidade. Ela diz o seguinte, que nós somos atraídos pelo sublime tropismo do amor. O que é isso? Deus é amor, então é como se fosse um grande imã, uma grande luz, um grande sol a nos atrair. Então, Deus como um grande sol a nos guiar e nós como plantas nos virando
para o sol, para a luz. Então a luz ela nos atrai. Então ao longo da nossa evolução nós vamos sendo atraídos para o amor, porque o desamor é algo que nos provoca dor. Então ao longo do tempo nós vamos percebendo que é só no amor que nós somos felizes e como nós buscamos o nosso melhor, o nosso conforto, obviamente nós vamos querer vibrar no amor, porque no amor eu estou em harmonia, eu estou bem, eu estou feliz. Então nós somos atraídos para a luz, atraídos para o amor. E aí outra coisa que eu me lembrei é de uma história. Tem um livro chamado Jesus no Lar. Jesus no Lar é um livrinho muito interessante em que vai tocar um pouco, gente, desculpa. Aí. Então Jesus fazia encontros à noite na casa de Simão Pedro. E como se fosse um culto no lar mesmo, por isso chama Jesus no Lar. E aí tem um capítulo que é bastante interessante, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, sobre as nossas imperfeições e como nós temos que lidar com isso. Então, no início desse capítulo, vai dizer que à noite, na casa de Simão, a tristeza pairava no semblante das pessoas. Mas por que eles estavam tristes? Porque tinha acontecido um episódio. 2 dos apóstolos, Tadeu e André, eles tinham sido atacados com violência às margens do lago de Tiberíades por malfeitores. Ou seja, igual a gente, né? Caminhando na rua, de repente a gente é abordado com violência. E aí o que aconteceu? Os 2, eles atacaram os malfeitores. Tiveram uma reação, um instinto mesmo de preservação. Então eles atacaram com violência. Só que aí depois eles se arrependeram, porque eles lembraram que Jesus nunca usava de violência, que Jesus recomendava a paciência, a parcimônia, o perdão, o entendimento, que todos somos irmãos, enfim. Então, a hora que eles caíram em si, eles se arrependeram da reação que eles tiveram. Então, eles estavam muito tristes, e aí eles foram, perguntar para o mestre, e aí começaram a reclamar que eles ouviam um mestre, mas que parecia que a lição era insuficiente para eles, porque eles não estavam conseguindo praticar, eles viam ali os ensinamentos, os exemplos, mas eles não estavam se sentindo bem porque eles não estavam conseguindo praticar. Enfim, aí além dos 2, o Tadeu e o André, os outros também falaram, e todo mundo falando que tinha os seus defeitos. Aí Jesus, depois de ouvir, as muitas opiniões que ali apareceram, e o desânimo, o desapontamento, que eles estavam demonstrando, Jesus pondera dizendo o seguinte: em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe. Não vejo aqui nenhum companheiro alado, não vejo aqui nenhum anjo. A meu parecer, os anjos na indumentária celeste ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Então a terra não é para anjos. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele. No mesmo impulso da videira que se eleva para o céu, o tropismo do amor, tá vendo? A videira que se eleva para o céu, depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante destinado à alegria de todos. E ele completa dizendo que o remédio, antes de tudo, se dirige ao doente. O ensino é ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova da salvação se perderia por inadequada e inútil. Então, o que Jesus está dizendo aos apóstolos que cabe muito bem para nós? Que o Evangelho, a Boa Nova, veio para nós, que estamos doentes e somos aprendizes. Porque se já fôssemos sábios e já estivéssemos sãos, não precisaríamos desse remédio.
Então, por isso, nós precisamos nos entender tanto como necessitados e compreender os nossos erros e aceitar isso, como também entender que o nosso irmão também precisa dessa compreensão. E assim, fraternalmente, vamos conseguindo construir um mundo melhor. Então, caminhando para o encerramento, agora vai falar um pouco porque é a busca do melhor. E do ponto de vista da organização física mesmo do corpo, orgânica, biológica, nós também buscamos o melhor? Então, a natureza humana, ela tende sempre a compensar suas faltas e suas insuficiências, não é isso? Então, sempre quando a gente tem falta ou insuficiência de alguma coisa, o organismo vai compensar de alguma forma. Então, consta cientificamente que todo organismo está sempre buscando se atualizar ou se suprir, pois quando gasta energia, tem sempre a necessidade de recompor essa carência energética, expressando-se em algumas ocasiões como a sensação de fome ou de sede, não é assim? Se eu faço uma atividade que eu tenho muito gasto energético, eu vou ter a necessidade de repor isto, de repor a água, de repor a alimentação. Notamos que essa força que busca melhorar-nos, ou mesmo contrabalancear-nos, é como se fosse uma alavanca poderosa que tende sempre a nos atualizar, mantendo-nos sempre no melhor equilíbrio possível. Então, o organismo nosso, ele foi projetado para buscar o melhor equilíbrio possível, a busca do melhor. Quando um pulmão adoece e deixa de funcionar, o que acontece? O outro vai fazer a função de ambos. Assim também pode ocorrer com o nosso rim, com o nosso cérebro, com partes do cérebro que tinham uma função, se você de alguma forma perde um pedaço, outra parte faz aquela função, então vai se recompondo. Em outros casos, essa força interna, ela tenta reparar os deficientes visuais ou auditivos, por exemplo, dando o quê? Melhorando ou ativando os outros sentidos, como a percepção, a sensibilidade ou o tato. Estruturas ósseas, quando se quebram, quando são fraturadas, elas se recompõem e se solidificam mais fortalecidas no local exato da lesão. Além disso, verifica-se que o nosso sistema imunológico, que é essa mesma força em ação, a força de manter o equilíbrio em busca do melhor para a organização, ela exerce grande influência sobre o organismo para mantê-lo no seu melhor desempenho, conservando a própria subsistência orgânica através de mecanismos de autodefesa, com que elimina todos e quaisquer elementos estranhos que possam vir compreendê-lo. Então, no caso aqui, o nosso sistema imunológico ele vai trabalhar para manter a integridade do nosso organismo. Então, por exemplo, o que está sendo muito falado agora, né? Uma infecção causada por um vírus. Então, o que acontece nesse caso? O vírus, quando entra no nosso sistema, então no caso o vírus, o coronavírus, ele entra no nosso sistema biológico, no nosso corpo, através das vias respiratórias. Quando em contato com o corpo, o que acontece? O nosso sistema imunológico ele é imediatamente acionado, é produzido leucócitos, linfócitos. Para quê? Para combater esse agente externo, que é considerado um inimigo. Então, os linfócitos, por exemplo, eles fazem fagocitose, eles vão lá e incorporam o vírus para isolar. E ao mesmo tempo, eles mandam mensagens, é como se fosse uma guerra mesmo, né? Eles mandam mensagem para outras células para que elas se adaptem para combater aquele inimigo, para reconhecer aquele inimigo. Só que como é que funciona essa corrida aí? A produção de leucócitos a partir das células tronco, ela tem que ser eficiente, uma produção rápida, maior do que a capacidade que o vírus tem de se reproduzir, concorda? Senão o vírus aumenta. Agora, se o meu sistema imunológico demora na resposta, aí vai ter uma quantidade de vírus grande no organismo e aí pode complicar as coisas. E o que o leucócito faz? Os leucócitos, então, eles começam
a modificar as nossas células para que elas também combatam o inimigo. E isso a gente dá o nome de infecção ou inflamação. Que é uma inflamação? É a transformação da célula para que ela possa combater aquele inimigo também. E aí começa a dar, né, as inflamações, que é a inflamação no pulmão, que vai originar na pneumonia. Então, muitas vezes a resposta demorada ela vai produzir efeitos que podem ter consequências. E no caso, só para fechar, né, no caso do vírus que nós estamos tratando, por que os idosos eles são mais propensos a ter as complicações? Porque a partir dos 60 anos, com o envelhecimento natural da nossa máquina, do nosso corpo, o sistema imunológico ele tem duas possibilidades. Às vezes ele fica mais lento, mas ele pode reagir a um certo inimigo com mais potência. Ou seja, ele age com força desmedida. Então, as consequências ruins que podem levar a óbito, né, ao desencarne, muitas vezes não é o vírus em si, mas a resposta do sistema imunológico que foi maior do que deveria ser e acaba trazendo as complicações. Bom, então, enfim, depois de tudo isso, e aí só para fechar, porque eu fiz um parênteses para a gente discutir um pouco sobre a questão do vírus, porque nós falamos do nosso sistema imunológico. Então, se nós estamos em equilíbrio, se nós estamos bem, se nós estamos vibrando em amor, nosso sistema imunológico ele está fortalecido, porque ele está em harmonia. Então, ele vai conseguir trabalhar de maneira harmônica, ou seja, nem de menos e nem de mais. E assim, nós passaríamos pela situação de uma invasão, de uma infecção, de maneira a sentir poucos efeitos, porque nós estamos com o sistema imunológico fortalecido. Por quê? Porque o nosso corpo, se está em boas condições, ele vai reagir para o melhor, para a manutenção do nosso sistema, sempre visando o melhor para nós. Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado as lições e aí nos vemos no próximo vídeo. Grande beijo a todos!